Eu convido, então, a professora doutora Débora Malta, que terá aí cerca de 5 minutos para apresentar uma síntese de novos achados do seu grupo sobre como a pandemia da Covid-19 impactou negativamente os indicadores de controle e mortes por doenças crônicas não transmissíveis no país. Doutora Débora, boa tarde, seja bem-vinda, fique à vontade para iniciar a sua fala, então. Boa tarde, Gustavo, muito obrigada pelo convite ao fórum e ao Baroni. Enfim, eu vou apresentar bem rapidamente alguns slides que eu acho que ajuda a gente a entender esse painel. Enfim, como já foi dito pelo Gustavo, né, então as doenças crônicas, elas representam aí 75% das mortes, e elas são alvo, de fato, de compromissos globais, né? Inclusive com destaque aí a meta 3.4 de redução em 30% nas taxas de mortalidade até 2030. Mas nós já temos dados anteriores, né? Esse é um estudo publicado na Population Health Metrics, que mostra que, enfim, nos últimos anos, nós já corríamos o risco de não atingir essa meta. Tivemos uma elevação muito em função também do quadro de maior pobreza, né, que tem ocorrido no Brasil, maior vulnerabilidade, isso certamente piora os indicadores de doenças crônicas. Bem, nós conduzimos vários estudos que eu vou falar muito rapidamente. Um deles foi uma parceria entre a Fiocruz, a UFMG e a Unicamp, na primeira fase da pandemia, e nós conseguimos que 45 mil pessoas respondessem ao nosso questionário online. E aí, entre os doentes com doenças crônicas, em torno de 50%, de fato, disseram que com a pandemia eles tiveram piora no seu estado de saúde. Pacientes com depressão, isso foi ainda mais elevado, né? Mas, enfim, é algo bastante preocupante. E mudaram muito os estilos de vida. Nós fizemos perguntas sobre atividade física, e quem praticava 150 minutos de atividade física antes da pandemia, durante a pandemia, passou a praticar 1/3, 12%, né? E, paralelamente, aumentaram os comportamentos sedentários, né? As pessoas que gastavam menos de 2 horas em frente à TV, agora gastam 3 horas e 20 minutos em frente ao computador, até porque nós nos movemos para casa, para o home office, né? Então, se antes eram 3 horas e 50, agora são 5 horas e 20. Fizemos também uma pesquisa com 10 mil adolescentes e o quadro foi muito semelhante em termos de atividade física e de sedentarismo. Também piorou a alimentação. Então, muita comida pronta, pizza congelada, salgadinhos, né? Pratos com alto teor de gorduras, de açúcar, de conservantes. Entre os fumantes, né, são 12% de fumantes por essa pesquisa, nós tivemos um aumento de 35% na quantidade de cigarros fumados. E também aumentou a quantidade de álcool, né, em torno de 18%. Então, todos os fatores de risco, eles deram, de alguma forma, tiveram uma piora, né, durante a pandemia. A gente sabe a importância dos fatores de risco nas doenças crônicas. E também tivemos uma piora do ponto de vista de conseguir agendar consultas, fazer exames, fazer o acompanhamento, que é tão importante para o paciente com doença crônica. E quando nós comparamos quem não tem doença crônica com quem tem, as razões de prevalência elas foram muito mais elevadas, né? Mais dificuldade para procurar o serviço, para o acesso ao serviço de saúde. Também uma pesquisa coordenada aqui, né, pelo Fórum, pelo Mark Baroni, né, com os pacientes com diabetes, nós vimos exatamente isso, né, embora tenha sido uma amostragem de conveniência com indivíduos que já têm diabetes, ela foi muito expressiva em mostrar que as pessoas assim, ficaram em casa, tiveram dificuldade de conseguir consultas e até nos seus suprimentos, né? E até a sua glicose, ela começou a ter uma variabilidade maior. Bem, outros estudos que nós conduzimos, analisamos também a base do sistema de informação de hospitalizações, o SIH, e verificamos, né, que aqui em Belo Horizonte
em relação às doenças cardiovasculares, né, houve uma queda, né, comparando 2015 a 2019 com 2020. Então, despencaram, né, as internações por doenças cardiovasculares, por AVC, por insuficiência cardíaca. Então, doenças graves, mas muitas vezes as pessoas elas ficaram com tanto receio que elas permaneceram em casa. E aí fomos analisar também o banco de mortalidade. Nessa época, nós usamos o registro civil, porque o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade, ainda não estava disponível. E o que nós descobrimos em 6 capitais, então, nós temos um excesso de mortes, não só por Covid, mas também por outras causas naturais. E aumentaram as mortes por doenças cardiovasculares, especialmente mortes por causas cardiovasculares inespecíficas, e as pessoas passaram a morrer em casa, né? Então, algo muito grave. E aí, usando agora a base do SIM, Belo Horizonte, nós também descobrimos uma outra questão. A mortalidade, as taxas, elas são inteiramente desiguais, né? Então, tem uma desigualdade aqui usando a taxa média de Belo Horizonte, então, com 75 anos e mais, 611 por 100 mil, né? E jovens, né? De 20 a 39 ou 40 a 59, né? 33 por 100 mil. Então, a gente tem uma taxa comparando os jovens, né, com os idosos, né, no primeiro ano da pandemia, foram até 100 vezes mais elevadas. Mas o que foi muito importante também nesse estudo, ele já está publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, é descobrir os diferenciais intraurbanos. Aqui nós dividimos por setor censitário, agregamos em 3 estratos: baixa vulnerabilidade, média vulnerabilidade e elevada vulnerabilidade. Então, os pacientes idosos, 75 anos e mais, que vivem nas áreas com elevada vulnerabilidade, a taxa de mortalidade foi de 874 por 100 mil. E os que vivem nas áreas ricas da cidade, metade, né, 409 por 100 mil. Então, mostrando que a doença ela afeta desigualmente as populações. Populações pobres são mais vulneráveis e têm taxas maiores. Bom, enfim, concluindo, nós sabemos, então, da importância da ciência para nos guiar, né? Então, aqui dizendo que nós tivemos muitas fake news, né, durante a pandemia, mas, enfim, eu acho que é levantar a importância da ciência do SUS. Nós também vimos que, muitas vezes, nós tivemos serviços que também tiveram, até por estarem com muitas demandas, tiveram dificuldade de atender os pacientes com doenças crônicas. Temos que avançar também, até porque a pandemia traz, né, aprendizados no sentido da resiliência dos serviços de saúde. A APS, Atenção Primária em Saúde, ela deve apoiar e gerenciar, né, e dar continuidade aos cuidados. Não podemos interromper cuidados com doentes crônicos, com grávidas, com crianças, né? Há um outro grande aprendizado é que nós precisamos atuar sempre de forma intersetorial. A saúde, né, ela depende também de políticas econômicas, políticas sociais de proteção. Precisamos enfrentar desigualdades, né? Então, a saúde ela tem que ter, enfim, a atuação junto com as outras políticas, né? Temos uma grande preocupação também com a Emenda Constitucional 95, já foi até citado aqui pelo Gustavo, e nós temos que fazer, né, todo o enfrentamento. A Emenda Constitucional 95 e o congelamento de recursos é incompatível com a agenda de saúde para esse ano e também para o atendimento dos desafios da Agenda 2030. Né? Precisamos ter um novo pacto social baseado na solidariedade, né, e mais recursos para a saúde. Muito obrigada.